Bom dia, boa tarde, boa noite, alô povo do mundo, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui pelo ar, que está sempre conectado e como sempre na abertura do programa, a gente manda aquele abraço muito especial para a colônia brasileira espalhada por esse mundo. Por exemplo, tem brasileiro assistindo agora a gente no Haiti, no Himalaia e na África do Sul. E tem a colônia brasileira também, Celso, assistindo a gente em Colônia de Leopoldina. E tem uma outra colônia que está pandêmica, endêmica, louca, nesse período todo, quase um ano de tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, e que essa colônia precisou e muito foi de psicólogo para dar um jeito no cabeção, para não pirar, para não perder o que já tem de pouquinho de juízo aqui nessa cabeça grande e careca. Não sei se a sua está nessa mesma situação, mas para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa com muita satisfação o neuropsicólogo Tiago Luciani e a psicóloga Silma de Oliveira Santos, dois grandes quadros da psicossaúde, parceira nossa aqui também, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, doutora Silma? Tudo bem, boa tarde. É Silma mesmo, né? Silma, com S de saúde. Com S de saúde. Primeira e única, né? Primeira e única. Eu não conheço outra, mas deve haver, deve haver. Tiago, como é que foi esse ano? Foi um ano atípico, né? Difícil para todos nós, né? Que é uma coisa, a pandemia, ela envolve o mundo todo, né? Um evento que realmente não temos referência para viver. E aí foi um ano bastante difícil, de descobertas também, de novidades, de mudanças, né? Então, diria que foi um ano bastante atípico. Silma, vocês tiveram um trabalho maior esse ano? Foi diferente lidar com as pessoas esse ano? Sim, foi, né? A psicologia, ela está tendo, na verdade, um momento bem diferenciado este ano, de uma visibilidade bem maior, né? Porque nós sabemos que é cultura nossa, né? Uma questão cultural nossa, brasileiro e principalmente alagoano, de quando sente uma dor de dente, corre logo para o dentista, quando sente uma dor de cabeça, vai logo ao médico. Sabe para onde vai, né? Sabe para onde vai. No entanto, quando sente uma necessidade maior com relação ao emocional, tem uma certa resistência de procurar o psicólogo, porque o que se diz sempre? Eu não sou doido, né? Uhum. No entanto, com essa pandemia, as pessoas têm nos procurado muito mais, com certeza. Tiago, a Alma falou mais alto nesse período agora? A Alma psicóloga falou mais alto nesse período agora? Como é que ela trabalhou? Como é que ela funcionou? Foi um momento que a gente precisou, quer dizer, é um mal que está acometendo a todos, né? Então nós também estamos sendo acometidos do mesmo mal. E foi, de certa forma, bastante... acho que foi uma descoberta para todo mundo, né? Se trabalhar também como profissional, para poder atender as pessoas que estão necessitando dos serviços, e também, né, para poder desempenhar um trabalho que, assim, para muitos profissionais, assim, foi uma surpresa ter que enfrentar uma situação dessa. Não era um tema que a gente tratava em sala de psicologia, né? Não ser terapêutico, mas está sendo desafiador, né? Silma, vocês estudaram o suficiente para que pudessem chegar onde chegaram. E o estudo ensinou e a prática também ensinou uma coisa, mas de repente veio uma pandemia dessa, algo totalmente diferente, né, de tudo que já se viu nesse planeta Terra. Como é que o paciente chegou lá? De que forma ele chegava? Ele chega hoje na pandemia... E ainda chega. Né? Chega hoje na pandemia por necessidade. Ele conseguiu vislumbrar que precisa buscar apoio profissional, suporte psicológico, para poder ele saber como lidar
com uma série de sentimentos, emoções e comportamentos até então estranhos para ele. E ele viu que sozinho não consegue. Tanto que, no início, logo nos primeiros meses, não se procurava tanto psicólogo, né? Mas à medida em que surgiu o isolamento, em que as pessoas começaram a perceber todas as consequências que esse isolamento trazia para elas e suas famílias, e que sozinhos eles não iam conseguir lidar com tudo aquilo que era muito novo para eles, então eles começaram a nos procurar mais. Tiago, o vai passar que não passou foi pior? Prejudicou mais? Bom, eu acredito que com o surgimento, né, das vacinas e com os avanços, quando a gente vai saindo no jornal, as pessoas vão criando um pouco mais de segurança, né? Uma segurança que ainda está lá no futuro, mas elas acham que já chegou essa segurança e acaba às vezes atrapalhando, né? Porque parece que já passou para algumas pessoas, né? E isso acaba impactando no número de casos, né? De adoecimentos, e é uma coisa onde a psicologia entra muito. Eu sempre digo que a pandemia ela não é biológica, ela é comportamental, né? A doença ela mata, mas o comportamento das pessoas mata também, né? Porque é o comportamento que gera as aglomerações e a série de outras coisas, né, que estão envolvidas dentro desse processo de adoecimento. Então, eu acredito, né, que ainda não passou e as pessoas precisam tomar consciência, né, que ainda temos uma luz no fim do túnel, né? Existe já as vacinas, já estão começando o governo e as entidades já estão começando a se preparar para isso, mas ainda é muito cedo para que as pessoas comecem a ter hábitos de outrora, né? Então ainda não passou. Por mais que hoje a gente tenha um cenário muito mais propício, porque hoje a gente já tem as vacinas e também aprendemos a lidar um pouco, né, com a pandemia, né, no desenvolvimento dos hábitos, as pessoas já estão mais habituadas, então é uma situação, mas ainda não passou, por mais que já tenha assim um caminho, né, uma luz no fim do túnel, mas as pessoas precisam ainda ter um pouco mais de calma, serem um pouco mais pacientes e serem conscientes, porque vai passar, mas ainda não passou. Esse vai passar, ainda não passou, aumentou essa impaciência do paciente? Não, com certeza, né? Antes muitas vezes as pessoas queriam folga do trabalho, né, para ficar em casa, sem fazer nada, mas assim, quando isso é imposto como uma obrigação, né, as pessoas perdem o seu direito de ir e vir, a sua liberdade, e acaba assim gerando sim ansiedades, vontades, situações que as pessoas antes tinham e até não davam valor e agora precisam, hoje sentem falta daquilo. Então, eu acredito que realmente isso pode colaborar muito. A prisão domiciliar, né, Silma, conforme o nosso Código Penal, ela está prevista para quem comete algum delito, né? Mas ninguém cometeu nenhum delito e a gente está preso domiciliarmente. Na cabeça das pessoas, como é que é isso? Pois é, bem lembrada, né, essa situação. Uma coisa é você saber que você está restrito no seu ir e vir por algo que, teoricamente, você fez alguma coisa de errado. Outra coisa é você se sentir duplamente vítima, né? Vítima da pandemia e vítima dessa sua liberdade, né, de ir e vir. Então, o que é que acontece? As pessoas, elas, a princípio, se sentem injustiçadas. Mas por que eu tenho que passar por isso? E, como toda fase de luto, de grandes perdas e de grandes traumas, existem algumas fases que é inerente do ser humano e que uma delas é a negação. Então, as pessoas, quando o colega Tiago fala assim, as pessoas hoje já se habituaram, então acham que podem sair, que tem que sair do isolamento e que está tudo bem porque passou e não passou. Na verdade, o ser humano ele tem intrínseco em sua característica de ser a questão
de achar que, por estar familiarizado com uma situação, ele esquece de tomar certos cuidados. Isso não é só na pandemia, isso faz parte do ser humano. Então, quando você, por exemplo, está acostumado há 30 anos numa profissão, você vai lá, você faz a sua atividade e você nem pensa muito para fazer. É automático. É automático, exatamente. E aí você esquece de tomar, às vezes, alguns cuidados. Isso acontece no dia a dia, por exemplo, também, só para ilustrar, com quem está aprendendo a dirigir, né? Quando a pessoa está aprendendo a dirigir, ela olha para a marcha, ela passa a primeira, pensa antes de usar a embreagem, e quando já sabe, não. Ela já faz automaticamente. Então, já xinga quem está de lado, já dá uma buzinada. E aí ela está mais aberta a cometer mais infrações. Assim acontece com a pandemia. As pessoas, por se familiarizarem, né, com o vírus, acham que agora não tem problema mais, vou para a rua. E isso é muito perigoso. É perigoso demais. Fazer o seguinte, a gente vai para o nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui no nosso Papo Cabeça. Até já! Saiu o resultado do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2019, que avalia a educação entre todos os estados brasileiros. E, novamente, Alagoas foi destaque. Nesta edição, o estado ultrapassou as metas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e também cresceu nas notas do ensino médio. Na curva de resultados, desde 2015, não paramos mais de crescer. Um dos principais responsáveis é o programa Escola 10, criado pelo governo do estado para impulsionar a educação pública. Mas isso só acontece porque funcionou como nunca a boa parceria entre governo do estado e municípios alagoanos. Alagoas conquistou o 2º lugar nacional no cumprimento de metas. Agora é preparar as escolas para a retomada das aulas e fazer de 2021 um grande ano para a educação alagoana. A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 16 anos de experiência e 29 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Você sabia que os Correios têm mais de 350 anos e é uma empresa fundamental para a integração do nosso país? Está presente em todos os municípios, realizando serviços essenciais, como a entrega de livros e medicamentos. É o maior operador logístico do e-commerce. Com a privatização, os preços sobem e o atendimento piora. Os Correios têm uma das menores tarifas do mundo e não dá prejuízo, dá lucro. Nem nos Estados Unidos os Correios foram privatizados. Diga não à privatização dos Correios. Pense nisso. A maior mudança na segurança no Brasil acontece aqui e aqui. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano, Alagoas apresenta a redução de 55,2% na taxa de mortes por 100 mil habitantes. É a maior redução da década entre todos os estados brasileiros. Foram mais de 143 milhões de reais investidos nos últimos 5 anos. São novos equipamentos, batalhões, delegacias e 26 CISPs. E onde tem CISP, tem mais tranquilidade. Tem gente na rua, tem sorriso no rosto. Programas inovadores, como o Ronda no Bairro e a Força Tarefa, aproximam a polícia dos cidadãos e afastam a criminalidade. Em Alagoas, as polícias civil e militar unem forças e compartilham inteligência. Com presença e modernização, o governo do estado transforma a segurança pública e a vida dos alagoanos. Estamos de volta com mais uma edição aqui do nosso Papo Cabeça e o assunto, claro, é cabeça, é a psicologia. Nós estamos conversando com o neuropsicólogo Tiago Luciani e a psicóloga Silma de Oliveira Santos, profissionais da psicossaúde que
tiveram e continuam tendo a oportunidade de tratar as pessoas nesse período agora lá na Psicossaúde. Tiago, como é que as pessoas trabalharam isso na cabeça? Bateu ansiedade porque mexeu com a química cerebral, né? Como, a gente tinha um futuro imediato e ele foi o que é essa tirado de química nós. cerebral? Química cerebral, assim, o nosso cérebro tem uma rotina, né? Ele sabe, tem uma maneira de funcionar. Todos os dias você já acorda, já tem um planejamento diário. Para onde você vai, na hora que você acorda, na hora que você vai trabalhar, na hora que você vai comer, e etc. E quando surge um evento desse, mexe com toda a nossa rotina. Nosso cérebro bagunça, né? Existe uma mudança no sistema cerebral, e aí surge justamente essa questão, né? As pessoas ficaram ansiosas, sem saber o que fazer, como é que essa doença ia agir, se tinha cura, se não tinha, se iam morrer, se não iam, porque a gente só foi vendo como é que matava e como é que tratava com o tempo, né? O sistema começou a absorver, começou a conhecer mais com o tempo. E a partir do momento que as pessoas estavam encarceradas nas suas próprias casas, né? E que elas começaram a sair, a gente percebeu que as pessoas também começaram a sair de uma vez só, porque já não estavam mais conseguindo lidar com aquele momento ali de estar preso, né? Então, assim, mas como toda questão, existe uma reorganização cerebral. É por isso que a gente falou na pergunta anterior, que eu falei, as pessoas se habituaram, o cérebro se habituou, né? A química do cérebro se habituou a essa rotina. Então surgiu a falsa impressão de segurança, né? Então é justamente isso, né? A química ela mudou, como acontece em várias situações, no transtorno de ansiedade, depois de um assalto. Então mexe com todo o funcionamento cerebral. Principalmente a gente vê quando a gente começa a tomar um medicamento, né? A gente toma um medicamento, tem os efeitos colaterais. O seu organismo está recebendo algo que não fazia parte do funcionamento dele. Habituado, né? Aí você vai tomando a medicação 20, 30 dias, aí você às vezes não tem mais efeito colateral. O organismo ele já pegou aquilo, já habituou dentro daquela rotina, né? E você já não tem mais aqueles desconfortos. Mas, realmente, o ser humano é adaptável, né? Ele acaba se adaptando às situações adversas e seguindo. Então, funciona dessa forma. Silma, a população mundial, e particularmente a população brasileira, ela habituou-se nesse período a tomar café da manhã com televisão, almoça com televisão e janta com televisão e vai dormir com televisão. Mas muita gente simplesmente abriu mão disso por conta dessa avalanche de notícia ruim. De manhã morria 100, de tarde 200, de 300, ia dormir já era 500. Isso mexeu com a cabeça das pessoas. Certamente. É interessante que eu pude passar por essa situação, ao mesmo tempo em que atendi as pessoas, também estive em isolamento, por ser grupo de risco. E eu observei exatamente isso. Na TV, em qualquer canal que você colocasse, a qualquer hora do dia, ou da noite, ou da madrugada, só tinha notícia ruim. E sem falar nas fakes, né? Então, as pessoas começavam a ouvir notícias que nem sempre eram verdadeiras, e isso causava um pânico maior, que só comprometia mais ainda toda a ansiedade, toda a angústia, toda a incerteza que aquelas pessoas estavam passando. Tanto que, quando eu comecei a atender as pessoas, mesmo em teleatendimento, uma das principais orientações que eu falava para elas era exatamente essa. Evite estar assistindo TV ou vendo redes sociais que estejam ligadas diretamente ao objeto da sua angústia, que no momento era o Covid, né? Era a pandemia. E nas orientações eu ainda acrescentava e acrescento a questão da pessoa começar a fazer atividades que lhe deem prazer, para neutralizar esse outro lado. Que atividade é essa que lhe deu um prazer? O que é que você poderia recomendar, por exemplo? Então, não existe uma receitinha, né, de bolo, porque nós, seres humanos, que bom que assim mas nós, seres humanos, somos diferentes, temos nossas características peculiares, temos necessidades diferentes e conteúdos de vida diferenciados. Então, apesar de não ter uma receitinha
pronta, mas qualquer atividade que não gere mais angústia, mais ansiedade, mesmo que seja sentar numa sala e ler um livro, se a pessoa assim gostar. Não, eu não gosto de ler. Eu gosto de ouvir música. Ouça a sua música preferida. Não, eu não gosto de ouvir música, eu gosto de andar, de caminhar, mas eu não estou podendo sair. Então, se reinvente. Eu costumo dizer que esse é o ano de se reinventar, né? De se recriar, de você fazer um mergulho dentro de si mesmo e ver quais coisas lhe dão prazer. Muitas vezes a pessoa passa anos e anos da vida convivendo com as pessoas em casa, cuida de todo mundo, menos de si. E esse é o momento de reflexão interna. Tiago, logo depois do repique dos tambores das escolas de samba no carnaval, e aí veio a doença, né? Fecha tudo, todo mundo trancado, a liberdade ela era extremamente vigiada. O que eu poderia fazer, eu não pude fazer mais. E foi passando o tempo e as pessoas foram ficando mais ansiosas, mais irritadas, mais preocupadas, não é? Falta de amor, principalmente ao próximo, quando se esperava que fosse o contrário, não é? E aí foi passando o tempo, abre a janela, já dá para colocar a cabeça do lado de fora, já dá para ir na padaria comprar o pão, já dá para fazer algumas atividades. E aí vem a ansiedade agora da vacina. É da Rússia, é da China, é da Indonésia, do Himalaia, ninguém sabe de onde vem essa vacina, mas eu quero essa vacina. Essa ansiedade da vacina agora, dá para comparar com o mesmo período de lá de trás, daquele período em que a pandemia começou? Eu quero logo que acabe, agora eu quero logo que chegue a vacina. Quando se trata de ansiedade, a gente às vezes leva muito para um lado negativo. Nem sempre a ansiedade é negativa. É negativa, né? Existe ansiedade para coisas boas. Eu vou viajar, fico ansioso, né? Vou ganhar uma promoção no trabalho, fico ansioso. Joguei na Mega Sena da virada, ansioso para ganhar os 300. Os 600 do auxílio vai chegar. E a ansiedade hoje diante da vacina, acredito que é uma boa ansiedade, né? A ansiedade do fim de um problema, do fim de um ciclo, fechamento de um ciclo. É só que a gente vai virar o ano sem ter ainda aquela certeza, né? A gente está numa briga política aí, que um diz que é fevereiro, outro diz que é março, outro diz que é dezembro, é janeiro, e a gente fica nessa ansiedade, né? O grande mal, acredito que é esse desencontro de informações, né? A gente fica perdido, né? Ficamos perdidos porque a gente não sabe de fato qual é o momento dessa vacinação, em quanto tempo, né, vamos conseguir imunizar toda a população, como é que vai ser esse processo, quem é que vai começar, qual a data, né? Claro que já existem algumas situações, já há um planejamento, alguns países já começaram a vacinação, mas eu acredito muito que, assim, por mais que ainda não seja uma realidade palpável, né, ainda, porque não começou, é uma ansiedade boa, mas a gente também não deve utilizar ela para... porque o que a gente trabalha muito, que eu sempre digo, o problema da sociedade são os extremos, né? Se você está aqui, você está doente. Se você está aqui, você está doente. A saúde está no meio. Quando eu falo isso, comparando a um tempero de uma comida, né? Quando você vai fazer uma comida, se você bota muito sal, ela fica ruim. Se você não bota sal, tá né? Então a gente tem que encontrar uma simetria ali. É o pessimista e o otimista no copo com água, né? Isso. Pela metade, né? Isso. E aí o que a gente tem? A gente precisa começar a saber conduzir as coisas. O que vai diminuir a ansiedade é justamente quando a gente começa a ter consciência das coisas e começa a transitar dentro desse meio, não nos extremos. Então, saber administrar essa ansiedade de uma forma positiva, tá, acabou o problema, vamos fechar um ciclo, né? Mas a partir do momento que eu aumento esse sentimento de ansiedade, isso começa a me causar algum mal, porque a ansiedade da vacina que não chega, aí começa a ser preocupante, né? E pode gerar até algumas patologias. Silma, a gente vai encerrar o programa, mas nesse encerramento eu queria que vocês dois, primeiro você, Silma, deixasse uma mensagem, não é? Claro que ela vai ser de otimismo e de esperança para um ano que está chegando, um 2021 tão esperado, com tanta ansiedade. Hoje eu vi uma charge, inclusive, muito legal. As pessoas esperando 2021, todo mundo com as mãos para cima e chovendo seringa, né, de vacina. Parece que essa é a expectativa. Que mensagem você deixa para quem está esperando 2021 com vacina? É uma expectativa grande, né?
que, dependendo também de como se espera essa vacina, é mais um fator preocupante. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que a vacina não é a que cura, né? O que evita que se transmita o vírus é você usar máscara, é você ter os cuidados de higiene. A vacina ela é preventiva para quem ainda não teve o Covid. Precisa se lembrar disso aí. Historicamente, o Brasil e todo o mundo está de parabéns se nós formos lembrar que, a nível de pesquisa, 1 ano não é nada. É verdade. Né? Todas as outras vacinas, de todas as outras grandes patologias, de todas as grandes endemias e pandemias, elas surgiram depois de décadas de estudo. Então, todos os países estão na vanguarda com relação ao Covid-19, inclusive o Brasil. Claro que temos todas essas questões políticas que você falou, em todos os setores, em todos os países, que faz a máquina andar ou travar um pouco, mas isso sempre fez parte da história política da humanidade. Deixa o Dória e o Bolsonaro brigarem para lá. Exato. E eu quero fazer um alerta aqui, para finalizar, aos servidores da saúde. Cuidem-se também. Nós sempre, quando falamos em pandemia, falamos das vítimas que estão hospitalizadas, em isolamento, e às vezes esquecemos dos profissionais que estão à frente de todo esse trabalho. Profissionais que estão adoecendo também, e não só por estar adquirindo o Covid-19, mas estão adoecendo psicologicamente, emocionalmente. Procure ajuda do profissional, do psicólogo ou do psiquiatra. Procurem ajuda para que vocês possam ajudar. E é esse o meu recado para 2021, que a gente inicie com mais tranquilidade, com mais responsabilidade, e pensando que não é só a sua vida, não. É a vida sua e de todas as pessoas que estão ao seu redor. Tiago. Bom, a pandemia surgiu, o adoecimento surgiu, pessoas morreram. Eu acho que esse ano é o ano de continuarmos. Primeiro, vamos honrar aqueles que morreram, né, devido à questão do Covid. Honrar como? Honrar através da melhora do comportamento, para que outras pessoas não venham a falecer, né? Vamos tentar utilizar esse mal que acometeu todo o nosso planeta, vamos agora utilizar ele de uma forma positiva. Vamos buscar utilizar, quando acabar, vamos ter que levar uma mensagem, o que é que isso significou para a humanidade, o que é que isso pode melhorar para o nosso comportamento para com o outro, para com o coletivo, o pensamento no outro, né? As coisas que estavam até antes da pandemia em falta, né? O distanciamento devido às tecnologias, às redes sociais, e isso agora pode ser ressignificado nesse momento. Então, eu acho que é um momento de pegar isso agora para o futuro, para o 2021, e dizer, poxa, a pandemia ela também pode trazer um novo significado para a nossa humanidade, uma nova forma de nos relacionarmos um com o outro, e de também ver, né, que através de um adoecimento, que dentro de uma patologia, o quanto que a gente, né, perdeu, mas o quanto que a gente também pode ganhar com a humanidade, né, como um todo. Ok, obrigado a Silma de Oliveira Santos, psicóloga, e também o neuropsicólogo Tiago Luciani, é isso mesmo, a Luciani, por essa participação no programa de hoje. Foi fundamental para que a gente pudesse, pelo menos, dar aquela relaxada, né? Respirar fundo e pensar que nada está perdido, gente. Vem um ano novo, vida nova, com vacina, se Deus quiser. Não é a cura definitiva, mas pelo menos parte disso a gente já consegue neutralizar. Papo Cabeça volta depois. Tchau.